Graça e paz, queridos. Bem-vindo ao canal missionário Ide Pregar Grace. E nós hoje vamos falar sobre mais uma carta às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje vamos falar da igreja de Esmirna. E que você possa hoje me ajudar a crescer esse canal, se inscrevendo nele, apertando aquele sininho da notificação, dando o like, o joinha. E também na descrição do canal tem a nossa conta de missão, onde você pode nos ajudar com uma oferta de amor. Nós precisamos evangelizar muitos lugares, então você é o nosso parceiro de missão. Também, se você tem um canal no YouTube, deixe um comentário aqui dizendo que você se inscreveu, já deixou o like. Eu estarei retribuindo, visitando o seu canal também e te ajudando a crescê-lo. Isso é o companheirismo dos servos de Deus. Amém? Nós vamos ler aqui sobre a carta à igreja de Esmirna. Na semana passada falamos, sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Veja que coisa tremenda. A carta do próprio Jesus, escrita pelo apóstolo João na ilha de Patmos, enviando a esta igreja que era super perseguida. Os irmãos que eram colocados à prova, que eram perseguidos por governadores. Veja um texto que eu quero ler para vocês, que diz assim, Esmirna é a igreja que passa por muitas lutas, incluindo falta de provisão, mas os olhos de Deus é rica pelos valores espirituais que sempre preservou. O nome dessa cidade significa mirra, substância extraída de uma planta por esmagamento. Os crentes de Esmirna foram literalmente esmagados, mas permaneceram e se tornaram perfume suave para Deus. A igreja é difamada por aqueles que se dizem de Deus, mas são enviados de Satanás. Cristo adverte a igreja de Esmirna para que não tema as situações que ainda terá de passar, pois embora fossem presos e provados pelo diabo, Deus tinha o tempo determinado para libertá-los. O prêmio para a fidelidade é a vida eterna. Num paralelo histórico, podemos relacionar as profecias desta carta à igreja perseguida entre 100 e 312 depois de Cristo. Nesse período, os cristãos foram perseguidos por imperadores romanos, como Trajano, 98 a 117 depois de Cristo, o qual jogou Inácio, discípulo de Pedro, com mais de 80 anos de idade na cova dos leões. Máximo 235 a 237 depois de Cristo, que enterrou cristãos vivos em grupos de 50. E Diocleciano, 303 a 312 depois de Cristo, que queimou a palavra e erigiu um monumento comemorativo ao fim do cristianismo, ironicamente transformado em 312 depois de Cristo na religião oficial de Roma. Então, todos os imperadores que perseguiram a igreja de Cristo, que levaram irmãos à cova dos leões, que os levaram a serem enterrados vivos, que foram realmente perseguidos de uma forma terrível. Será que você hoje estaria preparado como a igreja de Esmirna? Uma igreja que era chamada igreja pobre, porque não tinha provimento. Mas, porém, era considerada rica espiritualmente, porque os irmãos eram fiéis a Deus, guardavam o testemunho
E muitas vezes os falsos crentes que vinham justamente para entregá-los, que eram enviados de Satanás, que queria destruir o povo de Deus. Mas o Senhor falou, se eles perseverassem firme até o fim, eles receberiam que a coroa da vida e não sofreriam o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo, onde será lançado Satanás, seus anjos, todos aqueles que se esquecem de Deus, até o inferno vai ser lançado lá. Isto é a segunda morte, mas eles viveriam com Deus, viveriam numa vida eterna que Deus tem preparado para o seu povo. Na perseguição de 10 dias, o qual foi tão difícil para eles, mas era uma igreja rica em oração, era uma igreja rica do poder de Deus, eles eram perseverantes na obra de Deus, não desistiam do seu chamado. Muitas pessoas, por qualquer coisa, estão desistindo do seu chamado. Às vezes você vê esse vírus que assolou a humanidade e você desistiu do teu chamado, você nem à igreja vai mais, você não se consagra mais, você não busca o Senhor mais, você aceitou uma condição espiritual, o qual você está sendo levado para a perdição. Mas hoje eu te digo, olhe para esta igreja, a igreja rica espiritualmente, a igreja que guardou a palavra de Deus, mesmo com as blasfêmias daqueles que se diziam servos de Deus e não eram, mesmo que eram lançados nas prisões, que também vieram a morrer por causa do Evangelho, não desistiram da fé, mas permaneceram firmes e abundantes na obra de Deus. Esses são os verdadeiros crentes que Deus busca hoje. Deus busca servos fiéis, que guardam a palavra de Deus, que querem viver debaixo do seu amor, que não aceitam as perseguições de Satanás, que não aceita as derrotas que ele quer impor contra os servos de Deus, mas nós o enfrentamos em nome de Jesus e declaramos a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos subir para a glória, queremos ser arrebatados no dia do arrebatamento, queremos viver com o Senhor para sempre. E aqueles que vão viver a segunda morte, que vão perecer com Satanás na eternidade do sofrimento, não será você e não será eu, porque nós somos servos de Deus. Então levanta-te, levanta-te. Esse é o tempo que o Senhor lhe diz, saia do comodismo espiritual e vai pregar a minha palavra, e vai ser fiel, porque pode vir o que for, mas nós vamos enfrentar em nome do Senhor Jesus e vamos vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, assim como a igreja de Esmirna foi vencedora, aleluia, mesmo em meio a perseguições, não desistiram da fé, mas glorificaram o nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.